Olá, turminha do 5º ano. Vamos iniciar a nossa aula de língua portuguesa de hoje e vamos estudar tipos de frases, relembrando também as aulas passadas nas quais estudamos sobre sinais de pontuação. Então, vamos iniciar conceituando frase. Frase é uma sequência de palavras ligadas entre si, devendo ter lógica e também sentido completo. Para compreender melhor, vamos para o exemplo, que diz o seguinte: é solução, educação, a única. Aqui identificamos uma sequência de palavras, mas sem sentido. E agora, vamos lá. A educação é a única solução. Malala Yousafzai. Agora sim, nós percebemos a lógica, compreendemos também o sentido nesta sequência de palavras. Então, podemos classificar como frase. Lembrando que para ser uma frase, pode ter ou não a presença de um verbo. E vejam só, falamos que é uma sequência de palavras, mas se acontecer de uma informação ser dita com apenas uma palavra, por exemplo aqui, pare, se tem lógica, se tem sentido completo, eu também posso chamar de frase. Basta ter esta lógica e este sentido, independentemente de ter uma palavra ou não. Tudo bem? Então, vamos aqui completar nosso raciocínio dizendo que a frase ela tem que ter sentido, uma letra inicial maiúscula e finalizar com uma pontuação. E é justamente a presença do sinal de pontuação que vai contribuir para a classificação. Quando ela for uma frase interrogativa, quando ela for exclamativa, declarativa, podendo ser afirmativa ou negativa, e também imperativa. Então, turminha, vamos agora para alguns exemplos. E nesses exemplos, nós vamos utilizar palavras de Malala. Vamos lembrar uma garotinha paquistanesa que conquistou o mundo com a sua luta, a sua coragem, a sua vontade de estudar. Aqui ela diz o seguinte: eu sou Malala. Sempre desejei poder tornar o mundo um lugar mais pacífico. E todos os dias trabalho para transformar esse sonho em realidade. Então, agora vamos estudar por meio de exemplos. Aqui diz o seguinte: eu tenho direito à educação. Tenho direito de brincar, eu tenho direito de cantar, eu tenho direito de falar. Veja que são declarações de Malala e ela afirma ter esse direito. Então, podemos classificar como declarativa afirmativa. Neste próximo exemplo, ela diz assim: quando somos novos, achamos que não podemos fazer grandes coisas. Confiamos tudo o que é sério aos adultos. Veja que ela também faz uma declaração, só que agora de forma negativa. Veja a presença do não quando ela diz achamos que não podemos fazer grandes coisas. Então, classificamos como declarativa negativa. Lembrando também da presença do ponto final. E agora, nosso próximo exemplo diz assim: houve um tempo em que as mulheres pediam aos homens que lutassem pelos direitos delas. Mas agora nós lutaremos por nós mesmas. Aqui há uma emoção, uma ênfase, né? Chamando aí a atenção para as mulheres lutarem pelos seus direitos. Veja a presença do ponto de exclamação. Então, classificamos como exclamativa. Nosso próximo exemplo é o seguinte: há quem acredite que cabe aos outros agir, mas eu pensei comigo mesma: por que deveria esperar que outra pessoa faça alguma coisa? Por que não dar eu mesma um passo adiante? Vamos observar a presença do ponto de interrogação, também do porquê separado, não é? Sem o acento lá no início da frase. Então, classificamos como uma frase interrogativa. E agora, vamos para nosso próximo exemplo. Aqui diz o seguinte: eles não podem me deter. Vou estudar, seja em casa, na escola ou em qualquer lugar. Este é o nosso pedido para o mundo. Olha, ela vai fazer um pedido. Salvem nossas escolas, salvem nosso Paquistão, salvem nosso Suete. Turminha,
ela faz um pedido em forma de súplica ou até mesmo uma ordem. Quando isso acontece, nós classificamos a frase como imperativa. Tudo bem? Então, esses foram nossos exemplos utilizando as citações, palavras de Malala. E vamos finalizar também com uma citação de Malala, quando ela diz assim: um livro, uma caneta, uma criança e um professor podem mudar o mundo. Essa foi a nossa aula de hoje. Aguardo vocês na nossa próxima aula.